A história da Medusa é uma das mais conhecidas da mitologia grega. Na lenda, a terrível Górgona, com cabelos de serpente e olhar petrificador, acaba sendo decapitada pelo herói Perseu e passa a ser utilizada como arma de guerra. Desse modo, quem assistiu ao filme Percy Jackson está bem familiarizado com a cena, longamente reproduzida, enfatizando sobre os perigos de se confrontar a Górgona. Contudo, uma versão menos conhecida dessa história retira a personagem do papel de vilã, colocando-a como vítima da irresponsabilidade dos deuses gregos, que ironicamente optam por ver a beleza se transformar em monstruosidade. Bom, antes de se transformar em monstro, Medusa era uma sacerdotisa que ajudava no templo de Atena, a deusa da sabedoria. E segundo o poeta grego Hesíodo, ela era uma linda mulher com uma beleza deslumbrante que atraía os olhares de todos que passavam pelo templo, principalmente dos homens. E mesmo que não admitisse, ela era extremamente vaidosa, usando vestes mais chamativas e se preocupando a todo momento com sua aparência, principalmente com seu cabelo, o qual era o seu maior motivo de orgulho. No entanto, Atena ficava muito descontente com tais atitudes de sua sacerdotisa, por isso sempre a orientava dizendo que a vaidade era um veneno que consumia a pureza da alma. Contudo, apesar dos conselhos, ela não mudou seu comportamento. Mesmo assim, Medusa permaneceu fiel ao seu voto de castidade e nunca permitiu que nenhum homem a tocasse. Enfim, um desses admiradores era o deus Poseidon, o tio de Atena, que nunca se entendeu com a sua sobrinha. Inclusive, nas histórias lendárias sobre o surgimento da cidade de Atenas, a região da Ática era disputada pelos dois deuses, e coube à população escolher qual deus seria o patrono do local, ficando definido que aquele que fornecesse o presente mais útil seria o seu deus. Desse modo, Poseidon criou uma fonte de água e Atena forneceu uma muda de oliveira, útil para a fabricação de óleo de oliva. Então a cidade acabou a nomeando como deusa local, o que acabou gerando uma rixa familiar entre os dois deuses. Bom, Poseidon tinha consciência de que as sacerdotisas de Atena deveriam ser puras, mas isso não o impedia de cortejar a bela Medusa, que se esquivava constantemente. Então, certo dia, cansado das negativas e dominado pela paixão, o deus dos mares decidiu violar a sacerdotisa dentro do templo e em frente à estátua de Atenas. E após esse acontecimento, não demorou muito para que rumores começassem a se espalhar, sendo que, ironicamente, a maioria das pessoas colocou a culpa em Medusa, dizendo que ela queria que isso acontecesse, que tudo era culpa dela, pois ela era vaidosa e sempre estava provocando a todos. Mas apesar disso, a fé da sacerdotisa não foi abalada. Ela continuou indo todos os dias ao templo e orando à deusa da sabedoria. Contudo, quando os boatos chegaram até Atena, Medusa diz que Poseidon roubou a sua pureza. E vale destacar aqui que se qualquer outra sacerdotisa tivesse falado isso, Atena teria acreditado. Mas como o histórico de Medusa, ironicamente, já não era dos melhores, ela diz que sua sacerdotisa preferiu sucumbir do que honrar os seus votos, afirmando que ela sempre disse que a vaidade era um veneno, concluindo que agora sim, de fato, ela tinha certeza que ela era uma cobra que adorava ser o centro das atenções. Por isso, ela a transforma em uma cobra e ainda por cima faz com que todos que olhassem para ela se tornem pedra. Enfim, depois de receber a maldição, Medusa foi exilada e condenada a viver em uma ilha remota, onde não teria contato com mais ninguém, passando assim os seus dias em uma terrível solidão. E nesse contexto, com o tempo, a sua aparência horrenda, seus cabelos que viravam serpentes e seu corpo com escamas acabaram tornando ela temida por todos, e apenas os heróis mais corajosos e destemidos se aventuravam a enfrentá-la. E um deles foi Perseu, um jovem semideus obrigado por um rei a decapitar o monstro, e caso não o fizesse, sua mãe seria retaliada. Desse modo, com a ajuda dos deuses, Perseu conseguiu derrotar Medusa, usando um escudo espelhado para evitar o contato direto com seu olhar mortal, e assim cortando sua cabeça e a guardando em uma bolsa mágica. Com isso, Medusa, que já havia sido violada e amaldiçoada, foi decapitada. No entanto, quando Perseu derrotou Medusa, uma gota de seu sangue entrou em contato com a água e ouviu-se um grande trovão, fazendo surgir uma espuma sobre a água e um belo cavalo branco com asas emergir. Era Pégasus.
filho da relação entre Poseidon e Medusa. Sim, a violação dela no templo tinha gerado uma gravidez. Fora que, além de Pégasus, o gigante Crisaor também emergiu como fruto da relação entre os dois. E o irônico aqui é que a cabeça decapitada de Medusa possuía um poder ainda maior, mesmo após sua morte. Ou seja, o seu olhar petrificante permaneceu, e aqueles que olhassem diretamente para sua cabeça cortada também seriam transformados em pedra. E assim, Perseu usou a cabeça da Medusa para derrotar seus inimigos, incluindo o monstro marinho Ceto e o gigante Atlas. Portanto, podemos perceber que a habilidade da Medusa de transformar as pessoas em pedra com seu olhar é uma ironia cruel. Afinal, os olhos são frequentemente associados à expressão de emoções, compreensão e conexão humana. No entanto, no caso de Medusa, seu olhar resulta na morte e na perda de conexão com a vida, o que nos leva a crer que toda a mitologia da Medusa é repleta de ironias, desde sua transformação até sua derrota pelas mãos de Perseu. Ou seja, por trás dessa história, podemos ver como o destino brinca com os personagens mitológicos, dando um toque sarcástico às suas trajetórias. Desse modo, podemos concluir que o mito da Medusa é um exemplo perfeito de como o universo mitológico grego pode ser irônico e cheio de reviravoltas extraordinárias. Afinal, quem poderia imaginar que uma sacerdotisa poderia se transformar em uma criatura terrível e, ao mesmo tempo, ainda ser uma vítima dos deuses? Além disso, é importante ressaltar que a Medusa é uma figura mitológica e não tem existência real. Ela faz parte do rico conjunto de histórias e lendas da Grécia Antiga que foram transmitidas ao longo dos séculos para explicar fenômenos naturais, comportamentos humanos e questões existenciais. Mesmo assim, foi instalada na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, uma escultura mostrando Medusa em pé, com a cabeça de Perseu em uma das mãos e uma espada na outra, em frente ao tribunal, que é conhecido por ser local de julgamento de crimes de violações. E o irônico aqui é que o local onde foi instalada é muito simbólico, em frente ao prédio do tribunal, que condenou o produtor de cinema Harvey Weinstein por crimes de abuso contra mulheres. Enfim, concluímos que a história da Medusa é frequentemente associada ao tema da beleza e do perigo que ela pode representar. Seu olhar mortal simboliza a capacidade de encantar e seduzir, mas também pode representar a ameaça de destruição e petrificação. E assim, a figura da Medusa continua a ser uma das mais famosas e icônicas da mitologia grega.